E a gente fala agora sobre tecnologia no agro. Olha, a primeira soja não transgênica tolerante à seca foi aprovada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, né, Pedro? Exatamente. Agora a empresa que desenvolveu a semente está de olho e para levá-la ao mercado. Vamos falar sobre isso, né, com o André Bilo, gerente de novas técnicas de melhoramento da GDM, empresa argentina que desenvolveu esta semente. O André já está ao vivo com a gente. Oi, André, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Agromanhã. Bom dia, André. Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Tudo certo. André, vamos então começar essa entrevista, né? Como essa semente de soja não transgênica foi desenvolvida por um processo de edição gênica, né? Eu gostaria de começar explicando, né, o que é esse processo, né? Como é que ele funciona? Tá, ok. Bom, o processo de edição gênica é uma tecnologia nova que foi desenvolvida para a gente conseguir alterar os genes e imitar um processo que aconteceria naturalmente na natureza. Então, se a gente pensar nos organismos, seres humanos, plantas, animais, eles estão sempre evoluindo, então mutações vão acontecendo a todo tempo. E o que a gente faz é fazer uma mutação controlada em laboratório para fazer uma alteração num gene da própria espécie. Se fosse diferenciar essa técnica de uma técnica de transgenia, a gente vai entender que na transgenia existe a inserção de uma sequência de DNA, ou um gene, ou mais de um gene, que vem de outras espécies. Então, no nosso caso, a diferença é que a gente conseguiu editar somente um gene da soja para criar essa soja de tolerância seca. Esse é o princípio básico do processo ou tecnologia que nós usamos. Bacana. Bom, e a GDM, ela é uma empresa argentina, né? Como que está sendo essa experiência de vocês no nosso país vizinho, né? Como que foi lá e o que vocês pretendem que seja, né, o processo também aqui no Brasil? Correto. Bom, a GDM é uma empresa argentina originalmente, mas hoje é uma corporação multinacional. Então, a nossa missão é conseguir desenvolver variedades aí híbridos de alto rendimento em vários cultivos, o milho, por exemplo, soja, principalmente soja, né, que é o foco da empresa. E a empresa está no Brasil há vários anos. Então, se a gente tentar conhecer a GDM, talvez o nome GDM não seja muito conhecido, mas se a gente perguntar ao pessoal do agro, todo mundo vai conhecer as marcas de soja Brasmax, Dom Mário, Neogene, que hoje são muito populares aí no mercado de soja brasileiro, né? Então, a companhia decide investir nessa técnica de edição gênica, nessas tecnologias, para gerar produtos inovadores. O que a gente está tentando fazer? Nós temos variedades de soja aí de alto rendimento no mercado, mas agora a gente quer tentar editar genes, modificar os genes da soja, para conseguir dar um passo além das tecnologias que a gente tem de melhoramento clássico. Então, a gente espera aí que com novas tecnologias e novas modificações genéticas a gente consiga melhorar ainda mais os nossos produtos para toda a cadeia de soja e principalmente os agricultores. Agora, André, e quais são os próximos passos após a descoberta, ou melhor, o desenvolvimento dessa soja e principalmente a inserção dela aqui no Brasil? De que forma isso vai ser expandido a produção? Bom, nesse momento, essa soja de tolerância seca cumpriu dois passos principais. No primeiro dele, nós conseguimos criar essa planta através de uma alteração num gene nativo da soja, e na segunda etapa, nós conseguimos que ela fosse classificada como não OGM, não geneticamente modificada. Isso é muito importante porque, com a clareza regulatória, nós podemos plantar a campo essa soja e fazer os ensaios de rendimento necessários para demonstrar o valor. Então, as próximas etapas seriam basicamente multiplicação de sementes, porque as sementes que foram desenvolvidas dessa planta têm um número muito limitado, elas vêm de apenas uma planta. Então, agora nós temos que plantar e colher para aumentar o volume dessa semente, e em paralelo ou simultaneamente, nós vamos fazer os ensaios de rendimento. Que tipo de ensaio nós estamos prevendo para validar essa tecnologia? Nós queremos plantar em várias localidades e tentar capturar efeitos de seca nesses locais de produtividade. Então, a gente vai ter soja editada e não editada plantada lado a lado, e a gente vai conseguir medir e caracterizar em grande detalhe quais são os efeitos ou a contribuição dessa soja na diminuição da perda de rendimento. Porque a seca é uma característica ou é um efeito climático que causa uma perda de rendimento muito grande nos cultivos. Isso traz um prejuízo muito grande para o agricultor. Então a gente quer medir exatamente como que essa planta se comporta e qual é exatamente o benefício que ela traz num ambiente de estresse ou de seca.
Bacana. E aqui no Brasil, quais regiões, né, principalmente, vocês esperam aplicar aí a produção dessa soja? E em termos de mercado também, exportações, né? A gente sabe que tem países da Europa que valorizam mais também os não OGMs, né? Como que vocês esperam em termos de expectativa de mercado, de potencial de mercado, futuramente comercializar essa soja? Ok, bom, a desregulamentação, que é esse processo de você classificar as plantas como não sendo transgênicas,